Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ellen, mas podem me chamar de Hel, e hoje eu tô aqui no vlog da Liga para trazer para vocês a resenha de um livro super clássico escrito pelo autor Frank Baum, e é nada mais nada menos do que tcharam, O Mágico de Oz. Esse é um livro que para mim tem um valor sentimental muito grande, porque eu conheço ele desde a infância. Embora tenha lido pela primeira vez, acredito que durante a pré-adolescência, mas essa edição em específica provavelmente é mais velha do que eu e eu tenho aqui em casa há muito tempo. Vocês podem perceber que os cantinhos já estão todos bagaçados. Quando eu era criança, eu pintei as ilustrações desse livro, tá assim, uma coisa de louco. Coisa de criança realmente. Mas esse é um livro que pra mim é muito bonito, muito interessante de uma maneira geral. Ele é maravilhoso, principalmente quem gosta de fantasia e histórias leves, sem muito drama. Eu super recomendo que vocês leiam O Mágico de Oz. Essa edição em específico, ela é do Círculo do Livro. Eu não faço ideia de qual é o ano de publicação, porque não está escrito aqui. E a nota crítica que eu dou para ele é nota 7. Eu vou explicar no decorrer desse vídeo, mas queria deixar bem claro que a nota sentimental que eu dou para ele, do conteúdo da história, é 10. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre o livro. Queria falar primeiro sobre o autor, Frank Baum. Frank Baum, ele escreveu o primeiro livro da série, O Mágico de Oz, por volta dos anos 1900, acredito que final dos anos 1800, porque a primeira publicação foi realmente no ano de 1900. Depois disso, o livro ficou muito famoso, ganhou milhares de exemplares, foi vendido a rodo ao redor do mundo, e por causa disso, Frank ele continuou a série, para quem não sabe, e conseguiu escrever outros 13 livros falando sobre a Terra de Oz. Esses livros, claro, não são tão famosos quanto esse primeiro, tanto é que eu nunca li a respeito deles. Se alguém já leu, deixa comentário aqui pra gente no vídeo. Mas além do Frank Baum, depois que ele morreu, outras pessoas continuaram escrevendo livros sobre a Terra de Oz. E no canon, se eu não me engano, são considerados 40 livros que contam a história de Oz. Mas assim, pelo que eu entendi, há controvérsias. Então, como eu sou uma pessoa meio chata, assim, na minha concepção, eu considero canon os 14 livros que foram escritos pelo Frank Baum, ok? O primeiro livro ele também recebeu uma adaptação no cinema no ano de 1939 e foi através dessa adaptação que a gente conheceu aquela maravilhosa música Somewhere Over the Rainbow. A cantora Luisa Posse, ela fez uma regravação dessa música para a novela Chocolate com Pimenta, quando essa novela passou, por volta do ano 2003, acho, se não me engano. Então, O Mágico de Oz, ele é considerado um clássico por causa disso, tá na música, tá no cinema, os livros, né, a literatura em geral. Então, por que não falar desse livro, não é mesmo? Ele tem um espaço bem grande no meu coração e espero que eu consiga fazer com que ele tenha um espacinho no seu também. Bom, então vamos lá à história. A história basicamente conta sobre a aventura que a garotinha chamada Dorinha, ela passa num episódio que acontece com ela. Ela morava no estado do Kansas, nos Estados Unidos, entre as pradarias do Kansas. Ela era órfã e então ela foi morar com os tios quando os pais morreram, e os tios já são velhos. Assim, viver nas pradarias do Kansas é o mesmo que viver na roça, né? Ela não era uma garota da cidade, então ela não tinha amigos, não tinha nem vizinhos, né, com quem brincar. Mas ela não deixava de ser uma garota feliz. Então ela tinha o cachorrinho dela, o Totó, e vivia sempre brincando, apesar de ter os tios lá que já eram velhinhos. Num certo dia, um ciclone chega e atinge a cidade
E naquela época acredito que esses desastres eram comuns, então dentro da casa eles já tinham uma espécie de porão, que na verdade era um buraco estreito, cavado no chão, tampado com alçapão, para quando esse tipo de problema acontecesse, o pessoal ir lá e se esconder nesse buraco. Então, quando esse ciclone chega, os tios da Dorinha, eles se escondem nesse buraco, no porão, e eles gritam pra Dorinha vir junto com eles, porque já era pra ela estar lá, senão o ciclone ia levar tudo, né? E sabe Deus quem ia ficar vivo. Só que, né, como sempre acontece, né, já é tipo bem clichê, o Totó ele sai correndo e a Dorinha corre atrás dele pra buscar. E aí, nesse meio tempo que ela vai buscar o Totó para levar junto pro porão, o ciclone chega e já leva tudo. Leva a casa, leva a Dorinha e leva o Totó. Os únicos que ficam são os que já estão lá no porão, que são os tios da Dorinha. E a Dorinha, então, ela é levada dentro do olho desse ciclone, né? Que dentro do ciclone é uma calmaria, dizem. Nunca estive num ciclone para saber, mas ok. E ela é levada dentro da casa com o Totó para um lugar muito distante, que ela não sabe aonde é. Ela fica super desesperada na hora, mas conforme as horas vão passando, ela vê que não acontece nada de mal com ela. Ela espera calmamente para ver que fim que aquilo vai dar, se ela vai morrer, se não vai, o que vai acontecer. E aí dá-se até o caso de ela deitar na cama dela, dormir profundamente, até ser acordada novamente por um estrondo horrível, que é quando o ciclone para e deposita a casa numa terra desconhecida. E aí que a aventura da Dorinha começa, porque ela descobre que essa terra desconhecida é nada mais nada menos do que a grande Terra de Oz. Assim, falando rapidamente sobre a Terra de Oz, antes de dar uma continuação na história, a Terra de Oz ela é dividida em vários povos. É como se fosse um grande país, e nesse grande país vivem vários povos diferentes, né? Então a gente tem as terras do norte, as terras do sul, as terras do leste e as terras do oeste. Nos 4 cantos dessas terras existem 4 bruxas, ou existiam 4 bruxas. As bruxas do norte e do sul eram bruxas boas, e as bruxas do leste e do oeste eram bruxas más. A Dorinha dá o azar, ou a sorte ao mesmo tempo, de cair com a casa bem nas terras do leste, onde uma das bruxas más governava. Só que a parte boa foi, a casa caiu em cima da bruxa e a bruxa morreu com o acidente. Então, o povo que vivia naquela região, quando viu a casa caindo e Dorinha chegando, eles ficaram muito alegres, porque a bruxa tinha escravizado o povo que morava ali no leste e agora eles eram um povo livre graças a Dorinha. A Dorinha na hora fica até assustada que a bruxa morreu e tal, mas aí esse povo, que o nome deles era Munchkins, eles eram amigos da bruxa bondosa que vivia no norte. Então quando eles veem o acidente acontecendo, eles chamam a bruxa do norte para a bruxa vir ver o que tinha acontecido. E aí a bruxa conversa com a Dorinha e explica lá toda a situação, aonde que ela estava, a terra de Oz, que ela estava no meio do povo ali do leste, né, que eram os Munchkins. E Oz também é uma coisa engraçada, porque o povo de cada canto das terras, eles se vestem de cores diferentes. Por exemplo, os Munchkins, que eram o povo que vivia no leste, eles vestiam azul. No país dos Pisca-Piscas, que era o povo que vivia no oeste, governado pela bruxa perversa do oeste, eles vestiam amarelo. O povo do sul, que era o país dos Quadradinhos, que era governado pela outra bruxa boa, que o nome dela era Glinda, eles se vestiam de vermelho. E ao centro das terras, que é onde vivia o grande mágico Oz, o povo se vestia de verde. Então, é basicamente uma terra dividida em cores e povos. Bom, voltando lá à história da Terra do Leste, onde a Dorinha estava. A Dorinha explica a situação dela para a bruxa e pede para a bruxa do norte ajudá-la,
mas a bruxa não sabe o que fazer, porque a bruxa não conhece o Kansas e não sabe como levá-lo embora. Então aí ela faz uma mágica, nessa mágica aparece uma lousa e na lousa tem os dizeres lá de que é para que ela avise a Dorinha para ir para a Cidade das Esmeraldas, se encontrar com o Grande Oz, porque talvez lá o Grande Oz possa ajudá-la. E aí a Dorinha ela fala, nossa, mas né, como que eu vou fazer para ir, né? É muito longe. E aí a bruxa explica para ela que ela tem que seguir a estrada de ladrilhos amarelos até o fim, sem se desviar, que ela vai chegar lá na Cidade das Esmeraldas. Essa bruxa bondosa do norte beija a testa dela e ela avisa que quem é beijado pela bruxa do norte está protegido durante o caminho e ninguém vai se atrever a fazer nenhum mal para essa pessoa. Então a Dorinha vai tranquila. Ela arruma as coisinhas dela lá e sai com Totó para a viagem para tentar encontrar o Grande Oz, para que Oz consiga realizar o desejo dela de voltar embora para o Kansas. Durante a caminhada dela, das terras do leste até a região central, que é onde fica a Cidade das Esmeraldas, a Dorinha conhece os nossos outros 3 personagens. Primeiramente, ela conhece o espantalho numa fazenda, um espantalho feito de palha, obviamente, que estava infeliz lá, sem poder se mexer, preso numa estaca, e ela resgata esse espantalho. Depois disso, eles encontram um lenhador que era feito completamente de lata e morava numa cabana, mas já fazia 1 ano que ele estava deitado no chão perto de um riacho, porque tinha vindo uma tempestade e ele tinha esquecido de levar junto com ele o lubrificante que ele passava nas juntas. E aí, por causa da água, da chuva, ele enferrujou e ficou 1 ano esperando alguém resgatar ele lá deitado no chão, segurando um machado na mão. E a Dorinha e o espantalho resgatam então o lenhador quando eles estavam passando lá pelas terras do lenhador. Mais pra frente, eles encontram um leão. E o leão sai da floresta para atacá-los, mas aí a Dorinha diz que só uma pessoa muito covarde para atacar alguém daquele jeito, e o leão concorda. Ele fala que realmente ele é muito covarde e que ele não queria mais ser covarde daquele jeito. Esses 3 personagens, eles quando conhecem a Dorinha, eles prosseguem viagem junto com elas, porque eles também têm um sonho. O espantalho, o sonho dele é ter cérebro, porque ele se julga ser muito tolo, porque ele só tem palha na cabeça dele, no corpo inteiro, e ele acredita que se ele tiver um cérebro assim, todos os problemas da vida dele serão resolvidos, porque ele vai ser inteligente, ele vai conseguir pensar e tudo mais. O lenhador de lata, por outro lado, o sonho dele é ter um coração, porque nem sempre ele foi um lenhador de lata. Ele era um homem, provavelmente um Munchkin, e por culpa de ter se apaixonado por uma mulher, enfim, né? Toda essa história aí que vocês sabem, né? Ele acabou perdendo os membros dele. Ele queria casar com a moça que ele estava apaixonado e a moça falou que só casar com ele se ele conseguisse construir uma casa maior para ela. Enfim, a mulher, aparentemente essa moça era uma salafrária e o cara estava apaixonado por ela lá, enfim. Aí a mulher que morava com essa moça que ele se apaixonou, essa velha não queria que a moça se casasse porque era a moça que fazia os serviços para ela. E aí ela armou lá com a bruxa perversa pra tirar a vida do lenhador. Só que o que foi encantado foi o machado dele. E aí quando ele ia cortar as árvores, o machado na verdade foi decepando cada um dos membros dele e ele foi perdendo os membros até se transformar no lenhador de lata. Por ter se transformado no lenhador de lata, ele ficou sem coração um belo dia. Ele já estava todo de lata porque cada vez que ele perdia um membro, ele ia no funileiro para o funileiro substituir o membro que ele tinha perdido por um pedaço de lata. E aí o sonho dele era voltar a ter coração, porque pelo fato de ele ter perdido o coração, ele deixou de amar a moça. E aí ele deixou de ir atrás da moça e ele queria voltar a ter um coração para ter sentimento novamente. Porque ele achava que não adiantava de nada ter um cérebro e não ter coração, não sentir nada pelas pessoas.
Bom, no caso do leão, isso já tá bem explícito, o leão ele se julgava ser covarde, então o sonho dele era ter coragem. E aí todos eles perguntam pra Dorinha, nossa, você acha que Oz vai conseguir resolver o nosso problema, realizar o nosso sonho? E a Dorinha fala, não, vambora, se ele vai conseguir me levar pro Kansas, realizar o desejo de vocês pra ele vai ser moleza, então vambora todo mundo. E aí vão os 4 personagens, mais o cachorrinho da Dorinha, o Totó, até a cidade das Esmeraldas para conseguir falar com o Grande Oz. Eles enfrentam várias aventuras até chegar lá. E aí quando eles conseguem uma audiência com o Oz ele concorda em ver cada um dos 4 em dias diferentes. E o engraçado é que o Oz, ele se apresenta para cada um de uma forma diferente. Então, por exemplo, para Dorinha ele se apresenta como uma grande cabeça gigante, para o Espantalho ele se apresenta como uma linda dama, e assim por diante. E ele tem essa capacidade de deixar os nossos personagens um pouco confusos, porque ele não sai dos aposentos dele, então nem o povo da cidade direito se lembra mais da fisionomia dele. Oz ele fala com cada um dos nossos personagens e ele tem uma condição. Ele fala assim, olha, eu só vou atender o desejo de cada um de vocês se vocês me fizerem um favor. Aí eles perguntam, que favor? Vocês têm que matar a bruxa perversa do oeste. E aí fica todo mundo, né? É o quê? Tipo, como assim? Como que a gente vai matar aquela bruxa se ela é uma bruxa super poderosa? E a Dorinha começa a chorar porque ela não mata nenhuma mosca, como que vai matar uma bruxa, né? E tudo mais. Sem contar que o povo fala que quem vai para as terras do oeste não volta nunca mais, porque a bruxa pega para virar escrava. Mas enfim, eles veem que não tem saída e vão lá para as terras do oeste. Muita coisa acontece no meio do caminho. A bruxa descobre que eles estão indo para as terras do oeste e chama os macacos alados para ajudá-la, já que ela tentou de todas as maneiras destruir os nossos personagens, mas ela não consegue. Os macacos alados, eles realizam desejos, então são 3 desejos que eles realizam e a bruxa estava fazendo o 3º desejo dela naquela ocasião. E aí ela não poderia fazer mais nenhum desejo. Os macacos não conseguem fazer mal para Dorinha, porque a Dorinha tá com o beijo da bruxa do norte, mas eles conseguem dar um fim lá, por hora, no Espantalho e no Lenhador de Lata e levam a Dorinha e o leão pra bruxa. O leão porque a bruxa queria domesticar ele para montar, enfim, ela não consegue, dá tudo errado, né? Porque o leão não deixa que ela domestique ele. Mas ela pega a Dorinha para escrava, né? Para serviçal do castelo dela. A princípio ela fica com medo da Dorinha, porque uma coisa que eu não contei é que quando a casa caiu em cima da bruxa perversa do leste, aquela bruxa vestia sapatos mágicos prateados que ficaram com a Dorinha. E aquele sapato possuía um feitiço muito poderoso, mas eles não sabiam o que era. Pelo menos o povo que vivia no leste não sabia o que era, e nem a bruxa boa do norte também. Então a Dorinha simplesmente vestia eles porque ela achava bonito. Mas a bruxa perversa do oeste sabia o grande poder que aquele sapato possuía. Então, a princípio, ela ficou com medo da Dorinha. Mas aí, quando ela viu que a Dorinha era uma menina inocente e tudo mais, que não havia maldade nos olhos dela, ela aproveitou e falou assim, não, eu vou fazer essa menina de capacho e não tô nem aí, né? Ela não vai nem fazer nenhum mal contra mim. E os dias vão se passando, a Dorinha vai ficando lá, escrava da bruxa, e muito triste, porque ela quer ir embora pro Kansas, encontrar o tio e a tia dela, que devem estar muito preocupados. E aí, num acesso de raiva, um belo dia, quando ela tá irritada com a bruxa, ela descobre o ponto fraco da bruxa sem querer, querendo, e ela consegue derrotar a bruxa. E aí ela liberta o leão lá, que tá escravo, lá no palácio, e eles vão em resgate do Lenhador de Lata e do Espantalho lá, que ficaram perdidos no meio do caminho lá por culpa dos macacos alados. Beleza, depois que tá todo mundo lá resgatado, eles conseguem achar o caminho de volta para a cidade das Esmeraldas,
pra falar com o Oz e cobrar a promessa dele. Ele falou assim, olha, se vocês matarem a bruxa, eu concedo o desejo de vocês. Só que quando eles chegam lá, acontece o inesperado. Eles descobrem que Oz não era realmente tudo aquilo que eles imaginavam, porque Oz sempre foi visto por todo o povo como um grande mágico. Mas aí eles descobrem que Oz, na verdade, é um grande salafrário, impostor. E isso nem é spoiler, porque o nome de um dos capítulos do livro já fala justamente sobre isso, de ele ser um impostor. Então isso não é novidade, não se preocupem. E Oz ele fica muito chateado, porque na verdade ele não é um cara mau, né? Ele apenas é um impostor, assim, pelas circunstâncias que aconteceram na vida dele quando ele foi parar lá na Terra de Oz, porque ele também não era de lá, ele é um ser humano também. E aí o pessoal fica muito triste, fica muito revoltado, porque eles falam, pô, você prometeu pra gente que você ia dar o cérebro, o coração, a coragem, né, e levar a Dorinha de volta pro Kansas, e agora, como que você vai fazer isso? Aí eles ficam revoltados, eles falam, não, a gente não quer saber, né, como é que você vai se virar aí, mas a gente quer, né, os nossos pedidos atendidos, porque você prometeu, a gente fez, então, por favor, cumprir, né, parecendo um político brasileiro, né, em época de eleição. Mas, enfim, o Oz, ele, né, se desculpa e tudo mais e pensa em alguma situação. No fim das contas, ele consegue ludibriar lá pelo menos o lenhador de lata, o espantalho e o leão e consegue atender os pedidos deles. E eles ficam muito felizes. Só que Oz agora pensa, né? Como que eu vou fazer a menina voltar embora pro Kansas, né? Se faz muitos anos que eu tô aqui, nem eu consegui sair daqui, como que eu vou fazer? E aí ele tem uma ideia, que é tentar ir embora, junto com a Dorinha, da forma como ele veio, que é através de um balão. E aí ele conversa com a Dorinha e a Dorinha ajuda ele a construir esse balão. E no dia que o balão vai sair, que eles vão ir embora, acontece de novo aquele mesmo pepino, que é o balão tá quase saindo e a Dorinha, em vez de ir pro bendito balão, corre atrás do bendito cachorro. Deixem os bichinhos ao cuidado de outras pessoas quando saírem pra passear, ok? Ou quando um ciclone chegar na casa de vocês também. O caso é que o balão sobe, né? E Oz não consegue mais manter o balão no chão e não consegue esperar a Dorinha. E quando a Dorinha chega, o balão já tá subindo e indo embora. E ela fica muito triste, desesperada, pensando, como que eu vou embora? Minha última chance de ir embora foi com Oz, subindo no balão. E aí ela tenta achar uma solução junto com os amigos dela, que se julgam já ter tido os desejos atendidos pelo grande Oz. E aí eles falam com o guardião dos portões da cidade das Esmeraldas. E aí o guardião fala para eles, olha, se vocês seguirem na estrada do sul, vocês vão dar lá na terra do país dos quadradinhos. Lá tem a bruxa boa, como vocês sabem, que é a Glinda, e eles dizem que ela é muito boa, é muito poderosa, então tenho certeza que ela vai conseguir ajudar vocês. Aí eles falam, tá bom então, vamos procurar essa tal de Glinda. E aí eles saem no dia seguinte com a Dorinha pra achar a Glinda e a Glinda atender os desejos de Dorinha. Muito bem, eles conseguem terminar a jornada deles com um pouco de dificuldade, mas conseguem. E aí, então, a Dorinha consegue uma audiência com a Glinda no castelo dela. E a Glinda, assim, é o estereótipo de garota, né, Tumblr, olhos azuis, ruiva, bonita, né, bem apessoada e super doce, simpática. E é claro que ela ajuda a Dorinha. A Dorinha explica toda a situação para ela. E a Glinda então consegue realizar o desejo dela de voltar para o Kansas. Na verdade não é a Glinda que realiza o desejo, né? A Glinda só conta para Dorinha como que ela pode voltar embora pro Kansas e no final dá tudo certo. E aí acaba a nossa história, né? Do primeiro livro da série de Oz. Mas qual é a grande sacada desse livro? A grande sacada desse livro é que cada um dos nossos 4 personagens, eles tinham um desejo diferente. Só que no decorrer da história, a gente vai percebendo que, na verdade, as coisas que eles querem
eles praticamente já têm a capacidade de obter aquele desejo deles intrinsecamente. Eles só precisavam que alguma pessoa apontasse para eles essas qualidades que eles já possuíam. E é basicamente disso que trata o livro do Mágico de Oz. Por isso que ele é um livro que me motiva muito. E não somente por causa disso também, mas é porque o Mágico de Oz ele não é um livro assim pesado, um livro repleto de drama. Ele é feito de pequenas problemáticas e cada problemática ela é resolvida assim muito rapidamente. Não é um livro que fica com enrolação, sabe? 3 capítulos falando da mesma coisa. Ele é um livro sucinto. Conheço pessoas que não gostam justamente por ele ser um livro, né, que os personagens desejam uma coisa, mas agem de maneira diferente. E, enfim, vai do gosto de cada um, mas ele é um livro que vai ter sempre um espacinho no meu coração. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Recomendo bastante que leiam esse livro. E é isso aí, pessoal. Beijo e até a próxima.